Boa noite a todos. Saúde, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aprender um pouco mais com a palavra e transformar nossas mentes e corações segundo aquilo que o nosso Deus espera de nós. Para variar, estamos na carta de Efésios, capítulo 5. Não falta muito para acabar, já estamos mais perto do fim do que do começo. E nessa noite nós vamos meditar dos versículos de 22 a 33. Todos encontraram? Para a gente ler junto. Amém? Leamos então a palavra do Senhor com atenção, que diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, grandioso Tu és, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra, à Tua sabedoria, rogando ao Senhor que faça uso, ó Pai, da Tua palavra para moldar nossas mentes e corações. Peço que o Senhor me use nesta noite para falar com toda a Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra transforme vidas, ó Pai, que ela mova os nossos corações a Ti e que possamos compreendê-la verdadeiramente para verdadeiramente aceitá-la em nossos corações. Assim oro a Ti, agradecido no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós vamos meditar no tema o que rege o relacionamento entre os casais. O que rege o relacionamento entre os casais? E nós estamos vindo meditando em Efésios, passamos pelos capítulos de 1 a 3, no qual o Senhor apresenta a nós o seu plano de salvação. E aí, após ele apresentar o seu plano de salvação e podemos perceber que somos salvos e o que aquilo representa em nossas vidas, somos chamados a uma vida prática daqueles que são verdadeiramente salvos no Senhor. E o Senhor ele vem tratando de forma muito prática conosco e nós vimos a partir do capítulo 4. Então, os capítulos de 1 a 3, o plano de salvação do Senhor, e dos capítulos de 4 a 6, como é que eu vou colocar em prática essas coisas. Tá? E aí nós vimos, a partir do capítulo 4, versículos de 1 a 16, como que devemos andar em unidade, como
o que temos que fazer para que tenhamos unidade, que a unidade vem do Senhor, não vem de nós. Depois nós vimos que para andar em unidade, nós devemos andar em santidade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E diga a verdade. O que não roubava, trabalhe. E assim ele vai dando exemplos práticos para nós. Depois nós vimos que devemos andar em amor. Já no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Foram as pregações que eu trouxe anteriormente para os irmãos. Depois nós vimos andando na luz, como é que aqueles que andam na luz devem se comportar. A última pregação que eu trouxe para os irmãos, nos versículos de 15 a 21, que devemos andar não como nécios, mas como sábios, buscando saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Encher-nos do Espírito, e é interessante porque isso tudo está relacionado a unidade no Senhor. Né? E ele termina essa parte em relação a como devemos andar como sábios, nos dizendo que devemos nos encher do Espírito, e nos enchendo do Espírito, ele nos dá exemplo que devemos falar uns com os outros através da palavra, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, dando sempre graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Né? E aí ele termina fechando o raciocínio dessa passagem, né, em andarmos como sábios e andarmos em harmonia, com o versículo 21, dizendo que sujeitando-vos, resumindo isso de uma forma, dizendo que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Tá? E aí ele fecha essa parte, e aí nós entramos na parte que trata do relacionamento do marido e da mulher. E aí quase todo mundo quer um dia se casar. Porém, nem sempre a gente tem esse conhecimento anterior. Né? A gente quer se casar, quer formar família, mas nem sempre a gente tem esse conhecimento anterior. E temos isso em mente de quais são os ministérios do marido e da mulher. E aí, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, o que a palavra está nos dizendo a respeito disso. Para aqueles que desejam se casar, inclinem seus corações para que comecem a meditar em relação a isso, buscar pessoas que se encaixam de certa forma dentro disso aqui que o Senhor está nos ensinando. E para aqueles que já são casados, que comecem a moldar suas mentes e corações para que sejam obedientes ao que a palavra do Senhor nos instrui aqui a respeito disso. Tá? E aí eu queria trazer uma meditação em relação a uma coisa que eu levei no encontro da SAF lá em Portão para os irmãos, que é assim: vocês já repararam como é difícil dar presente para alguém que tem uma condição financeira muito boa? Aquela pessoa que você olha assim, parece que aquela pessoa já tem de tudo, e você pensa assim, meu Deus, o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Não é uma tarefa fácil, né? Muito pelo contrário. É difícil. Às vezes a gente até se pergunta assim, será que não seria mais fácil eu dar um valor para aquela pessoa e falar com ela, compre um presente, depois você me conta o que você comprou para você, alguma coisa que está precisando, alguma coisa que você está querendo, né, no seu coração. Então, é difícil dar presente para quem parece que já tem tudo. E aí eu quero convidar vocês para que vocês venham comigo nesse momento lá para o Jardim do Éden. A criação toda feita, tudo que o Senhor havia feito era bom, criou todos os animais, criou todas as coisas, e ele havia criado o homem. E dito que tudo aquilo era muito bom. E aí Adão morava no Jardim do Éden, tudo era dele, até o nome dos animais era Adão que dava. Né? Imagina ele ali vivendo naquele momento no paraíso. E aí Adão ele tinha tudo de bom e do melhor, tudo da forma perfeita que Deus criou. Até se relacionar com toda a vida, ele se relacionava e geria todas as coisas. Agora pensem comigo, quando tudo parecia estar completo e perfeito para o homem, o que o único que verdadeiramente conhece os nossos corações deu de presente para Adão? Adão tinha tudo aos nossos olhos. E o que Deus
enxergou que Adão precisava e deu de presente para ele. Deu para ele uma mulher, uma auxiliadora idônea. Olha que presente maravilhoso na vida dos homens, que é a presença das mulheres e das esposas. Porque quando o homem vivia num ambiente que ele tinha absolutamente tudo, faltava algo para completar ele. E o Senhor deu a mulher para Adão. Idônea é um adjetivo que significa uma pessoa honesta, confiável, íntegra, com boa conduta e moralmente correta. Uma pessoa honesta, confiável, íntegra, com boa conduta e moralmente correta. A palavra também indica alguém que tem capacidade, competência, aptidão ou preparo adequado para realizar uma tarefa, exercer uma função ou assumir um cargo. Isso que quer dizer idônea, tá? Não é errado afirmar que ele nos deu exatamente aquilo que mais precisávamos, aquilo que nos completaria para sermos plenamente aquilo para o qual fomos feitos ser. Tá? Reparem que no parágrafo anterior, que é o que eu tinha lido para os irmãos, os versículos de 15 a 21, ele nos diz para sermos sábios, e aí volta toda aquela questão, e ele termina dizendo que devemos nos submeter, né, nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar é submeter-se, é a mesma palavra. Tá? E submeter-se é exatamente aquilo que a gente olha para a palavra e vê, né? É se colocar debaixo, é meter-se debaixo. Tá? Paulo, então, ele vai nos ensinar que a esposa, Paulo, nessa passagem aqui que nós estamos meditando, ele vai nos ensinar que essa questão toda, que nós devemos nos sujeitar todos uns aos outros, a esposa, ela obedece o sujeitar-se um ao outro no casamento, sendo submissa ao marido. E o marido, ele cumpre a ordem de sujeição mútua, amando a sua esposa. Ambos completam um ao outro e assim caminham em direção a Cristo. Então nós vamos ver isso nesta noite, tá? O que rege o relacionamento entre os casais e como a sujeição funciona. A mulher se sujeita um ao outro no casamento, sendo submissa ao marido, e o marido sujeita-se a essa sujeição mútua, né, essa submissão mútua, amando a esposa. Um detalhe importante aqui, para poder fechar a nossa introdução, é que a gente vai ver que se o marido e a esposa eles não vão bem no casamento, se o marido e a esposa não vão bem no casamento, impreterivelmente não estão indo bem com Deus. Se eu não estou indo bem no meu casamento com a Patrícia, impreterivelmente tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Por isso nós vamos juntos aqui aprender como fazer isso do jeito que Deus planejou e ordenou para os casais. Tá? E nós vamos junto nisso aí. E aí o primeiro ponto da nossa meditação, que tem por tema o que rege o relacionamento entre os casais, é a submissão da esposa cristã. Primeiro ponto é a submissão da esposa cristã. E eu vou ler rapidamente com os irmãos os versículos que tratam a respeito disso, que são os 3 primeiros versículos, que é do 22 ao 24, que diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão, e é um tema caro para nós, porque a gente está vivendo um tempo em que movimentos feministas estão aflorando para todo lado, e aí quando eu trato da questão de submissão e trago essa palavra, né, para poder tratar isso com a igreja,
Muitas vezes eu posso me ver alguma irmã perguntando assim, mas meu irmão, como é que é isso aí mesmo? Tem certeza que na Bíblia está escrito submissão? É essa palavra mesmo? O irmão não leu errado, não? Né? Tem alguma coisa que não está batendo aí, meu irmão? Confere isso para mim. E aí nós vamos ver que à luz de Cristo, a coisa não é como é dita no mundo. E isso vai clarear as nossas mentes e vai facilitar para que a gente se sujeite um ao outro dentro do casamento. Submissão é entregar-se voluntariamente ao comando de alguém, não por subserviência, nem servilismo, nem por servidão, né? Ou de forma contrária ao desejo, mas por boa vontade, para agir sob liderança de outra pessoa. Tá? Não é assim que nós somos submissos a Cristo em alegria? A igreja do Senhor, ela não é submissa a Cristo em alegria? E por que a gente não submete a Cristo em alegria? Eu quero que os irmãos reflitam em relação a isso. Pois da mesma forma que a igreja ela é chamada a servir a Cristo em alegria, a esposa é chamada para ser submissa ao marido também em alegria. Porque eles começam aqui dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não é que as mulheres têm que ser submissas aos homens, isso não é generalizado, nós estamos falando do papel do marido e da mulher, então as mulheres elas devem ser submissas ao marido, ao seu próprio marido. Tá? Não é a qualquer homem. E aí, em primeiro lugar, eu quero reforçar algumas coisas que vão dar ênfase a esse ensinamento. Tá? E aí ela fala que ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, como nós somos submissos, né, ao Senhor, as mulheres devem ser submissas ao marido. Em primeiro lugar, quero reforçar com os irmãos que esse assunto, ele é um assunto tão atual quanto se é possível. Porque muita gente podia pensar assim, poxa, mas a esposa ser submissa ao marido, isso não é um assunto muito retrógrado, muito antigo, isso já foi ultrapassado, isso já foi vencido pela humanidade moderna. Né? E aí, vai falar que esse é um texto culturalmente ultrapassado. Paulo justifica que a submissão da esposa está embasada no fato de que o marido é o cabeça da mulher, como nós vimos no versículo 23, e ele correlaciona isso com o fato de Cristo ser o cabeça da igreja. Então, quando a gente fala que esse texto está ultrapassado, e se uma coisa está diretamente correlacionada à outra, para poder falar que as mulheres não devem mais ser submissas ao marido, eu teria que afirmar que a igreja não deve mais ser submissa a Cristo. Então, olha como é um assunto sério para nós. Como é uma verdade atual e que faz parte das nossas vidas que somos crentes e que servimos ao Senhor e que entendemos que a igreja ela está submissa a Cristo. Quem aqui afirmará que Cristo ser o cabeça da igreja é algo ultrapassado? Alguém aqui teria coragem de dizer isso? Em segundo lugar, não é um assunto com preço baixo para nós cristãos, pois Paulo trata deste tema fazendo afirmações similares em pelo menos mais 5 livros. Então não deu a louca em Paulo, e Paulo aqui em Efésios resolveu trazer esse tema à baile. Não, Paulo tratou desse tema a respeito do relacionamento do marido e mulher, falando da questão da submissão feminina, em pelo menos mais 5 livros da Bíblia. 1 Coríntios, Efésios, em pelo menos 5 livros. Né? 1 Coríntios, Efésios, que é o que nós estamos tratando aqui, Colossenses, 1 Timóteo e Tito. E até Pedro trata a respeito desse assunto na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, onde ele afirma: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento
cheio de temor. E é interessante porque a gente vai ver aqui que Paulo ele está dizendo que a responsabilidade de santificar a esposa através da pregação da palavra é do marido. Mas nós estamos vendo aqui também que a esposa ela exerce uma função que complementa a do marido, direcionando o marido a servir mais a Deus. Tá? Em terceiro lugar, a submissão aos olhos de Deus e à luz da palavra não tem relação nenhuma com inferioridade ou juízo de valor. Quando eu disser que a mulher tem que ser submissa ao marido, não tem relação nenhuma com a palavra fazendo juízo de valor, colocando o homem com mais valor do que a mulher, ou de questão de juízo em relação à questão de inferioridade, dizendo que a mulher é inferior ao homem. E é interessante porque a gente vê isso na sociedade. Quantos políticos, por exemplo, exercem função de autoridade, mas que são pessoas sujas, envolvidas com coisas erradas, e que eu não vou poder afirmar de forma nenhuma que ele é superior a uma pessoa que está aqui dentro da igreja buscando viver uma vida de forma correta, de forma que agrada ao Senhor. E aí, tanto o homem como a mulher, eles foram criados à imagem de Deus. Tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Na verdade, a plenitude ela só é alcançada quando cada um exerce seu papel em prol do outro, segundo o propósito criacional de Deus. A gente só vai ser pleno segundo o propósito criacional de Deus. E casamento é uma instituição criada pelo Senhor. A gente já vê isso lá no início em Gênesis. Né? E ele faz menção a esse trecho da palavra quando ele cita no versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, citando Gênesis 2, 24. O casamento é uma sociedade, vamos botar assim, na linguagem atual, é como se fosse uma empresa que o Senhor definiu e criou e disse como ela deve ser. Tá? Pensar diferente disso é afirmar que Cristo, por exemplo, tornou-se inferior a Deus Pai quando se sujeitou a Ele. E a palavra nos mostra isso, por exemplo, em João 6,38, que diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo se torna submisso a Deus Pai. Deus Pai é o cabeça de Cristo, e nós vemos isso em outras passagens da Bíblia. Embora Jesus tenha se mostrado ser igual a Deus, por exemplo, em João 5,18, que diz assim, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, Jesus Cristo ele diz que era submisso a Deus, mas ao mesmo tempo ele diz que era igual a Deus. E aí a gente vê isso de forma muito prática, que tem casais que são formados, por exemplo, por homens muito inteligentes, muito capazes, e por esposas que às vezes têm muitas dificuldades em muitas áreas, mas o contrário também acontece. Homens limitados que casam-se com mulheres sábias e que, quando juntam um, completam o outro. Então, eles não estão fazendo juízo de valor quando a coisa é dita que é para ser dessa forma. É interessante porque é uma autoridade que ela é dada pelo Senhor. Uma autoridade que vai ser cobrada dos homens. Não só aqui na terra, mas que vai ser cobrada de nós ao nos colocarmos diante do juiz deste mundo e juiz de todo o universo, quando formos cobrados a respeito da forma como nós conduzimos e orientamos a nossa família para que ela fosse mais plena, para que a nossa família buscasse se santificar e buscar mais a presença do Senhor. Tá? Bryan Chapell, que foi um dos comentaristas que eu tive a oportunidade de ler, ele afirma que, por meio da sua natureza trinitária, Deus deixou absolutamente claro que uma igualdade de valor
não requer uma identidade de papéis. Uma igualdade de valor não requer uma igualdade em identidade de papéis. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm exatamente o mesmo valor, mas papéis distintos um em relação ao outro. Deus Pai sendo cabeça de Cristo, Cristo sendo cabeça da igreja e sendo o cabeça do homem, assim como também é o cabeça da mulher, mas o marido também sendo o cabeça da mulher. E aí Paulo começa dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, ou seja, demanda submissão primeiramente ao Senhor, ou seja, se a mulher, se a esposa, ela não tem sido submissa ao Senhor, como é que ela vai ser submissa ao marido? Se uma coisa está atrelada à outra. Reparem que Paulo não está informando que a mulher deve ser submissa a todo homem, como eu disse. A submissão da esposa, como lemos aqui, e também em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, não está vinculado ao fato do marido ser mais capaz, como eu citei. Tem maridos que são muito menos capazes que suas esposas. E é interessante porque esse texto, à luz de como o casamento deve ser, e o Senhor dizendo como ele deve ser, também diz como devem ser as coisas na igreja. E é por isso que, às vezes, uma mulher que tem muito mais capacidade de comunicação, muito mais facilidade de dizer falar a respeito de todas as coisas, que às vezes conhece mais a palavra do que, às vezes, muitos de nós, não está aqui à frente exercendo oficialato dentro da igreja. Porque o Senhor determinou que as coisas devem ser dessa forma. Não tem relação com capacidade. Tem relação à forma como o Senhor deseja que as coisas sejam feitas. A estrutura como o Senhor deseja que aconteça, né? Sua igreja se submete ao Senhor com alegria, porque entendeu que o Senhor a amou em primeiro lugar. Quando Paulo afirma que a esposa tem que ser submissa em tudo, não tenham dúvida que ele tem em mente que o marido, antes de qualquer coisa, ele é o quê? Cristão. Por que o marido ele tem que ser cristão antes de qualquer coisa? Porque se a submissão a Cristo ela vem em primeiro lugar, a esposa se submeterá ao marido, porém, este não irá impor a ela nada que seja contrário à palavra. Porque ele não vai poder ser submisso à esposa quando ele mandar ela fazer algo que vai contra a palavra do Senhor. Se aquilo que o marido quer não está de acordo com Cristo, a mulher ela está o quê? Desobrigada, porque importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens, não é assim que a palavra diz? E aí eu vou citar outra passagem do livro, do comentário de Brian Chappell, que diz assim: ao marido, Deus dá autoridade para a liderança bíblica como cabeça. Ao marido, Deus dá autoridade como liderança bíblica como cabeça. À esposa dá a disposição de honrar e apoiar a liderança do marido, para que ela possa cumprir essas responsabilidades. Cada um é responsável pelo outro com o objetivo de que a unidade familiar seja plena e saudável diante de Deus. O marido deve perguntar não apenas: estou conduzindo minha família de modo que ela conheça melhor a Deus? Mas também, minha liderança visa aos meus próprios interesses ou ela é sacrificial? A minha liderança como marido, ela está visando os meus próprios interesses ou é uma liderança sacrificial? A esposa também deve perguntar não apenas: minhas ações, palavras e atitudes permitem que meu marido conduza a família de modo que ele possa conhecer melhor a Deus? Mas também deve perguntar: tenho de fato submetido minha vida em tudo a essa prioridade mais elevada? Ou eu tenho pensado em mim, pensado em questão de hierarquia, pensado em qualquer outra coisa que não o de fazer e levar a minha família para glorificar mais ao Senhor? Não é à toa que o inimigo de nossas almas tem lutado por destruir a família, convencendo as mulheres à insubmissão
e guiando homens a desistirem do seu papel como cabeça dos lares. Cada vez mais nós vemos homens, desculpa a palavra, frouxos, à luz do que a Escritura espera dele, e cada vez mais mulheres aderindo a pensamentos que são contrários à palavra e sendo insubmissas em seus lares, em vez de ajudar o marido a gerir o seu lar à luz da palavra de Cristo, fica criando circunstâncias difíceis e agindo de forma insubmissa. Quanto aos dons, que está relacionado com essa questão também da insubmissão, assim como não devemos negligenciar nossos dons, porque nós estamos vendo aqui que a submissão da mulher está totalmente vinculada à forma como a igreja se submete a Cristo. Então, na igreja, nós não guardamos os nossos dons para servir ao Senhor. Nós usamos os nossos dons e as nossas capacidades para poder servir ao Senhor. Então, assim como não devemos negligenciar nossos dons para servirmos ao Senhor, a mulher ela não pode se sentir desvalorizada ou menosprezada a ponto de não querer utilizar seus dons em prol do esposo e da família. Então, a mulher ela tem que ser muito valorizada pelo seu marido. O seu marido, como bom cabeça, ele tem que ver naquilo que a mulher ela é fera, naquilo que ela é boa em fazer, nas capacidades que ela tem, e louvar ela por isso, de forma que ela sinta desejo e alegria em servir o seu lar, usando os seus dons em prol da família. Não usar seus dons e capacidades é como se a mulher fugisse de sua característica criacional. Lembra que eu li que lá em Gênesis fala que o Senhor ele deu uma auxiliadora idônea para o homem? Deu uma pessoa capaz, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai servir ao Senhor, auxiliando o marido. Quando o marido ele não valoriza a esposa devidamente, que ela não usa os seus dons no lar, ela está deixando de ser idônea por conta disso. Vai contra a palavra do Senhor. Maridos, estejam atentos a isso. Essa submissão dentro do casamento não diminui a esposa em nada, muito pelo contrário. Quanto mais bem ela faz ao seu marido, mais valor há nela, como nós vemos em Provérbios 31, de 10 a 31, falando da mulher virtuosa, e diz que, sendo virtuosa, seu marido a louva. Mulheres, não deixem de ser virtuosas. Maridos, não deixem de louvar as suas mulheres por conta da sua virtude. Como cabeça, é papel de vocês fazerem isso. Ser submissa não significa deixar o outro à mercê de seus erros. A mulher que ela é submissa, não faz sentido a esposa ela se colocar como submissa, deixando o marido à mercê de seus erros. Quando ela vê que o marido está fazendo alguma coisa errada, ela tem que ajudar ele. Tem que colocar ele no caminho certo para que ele seja um cabeça idôneo no seu lar, para que ele lidere o seu lar à luz da palavra do Senhor. Muitos homens acreditam que ser o cabeça quer dizer não escutar a opinião da esposa, por exemplo, ou não se importar com os sentimentos dela. Meus irmãos, como isso é antibíblico. Esposas, não privem seus casamentos e suas famílias de seus dons, capacidades e sabedoria. Às vezes Deus tem te dado muito porque às vezes você tem muito para completar o marido e o seu lar. A família só é plena quando marido e esposa servem plenamente ao Senhor em seus lares. Reparem que a lógica do Senhor ela é oposta à do mundo. Em Lucas 22, de 24 a 26, nós temos um bom exemplo disso, que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve.
Essa frase reflete um ensinamento central de Jesus Cristo nos evangelhos. Enquanto a sociedade valoriza o poder, o status, o domínio sobre os outros, o reino de Deus define a verdadeira grandeza através da humildade e do serviço ao próximo. Olha como é que as coisas são invertidas. Eu meditando hoje em relação a isso, olha o que eu pensei. Antigamente, quando a gente pensa na sociedade antiga, em que tinha reis e cavaleiros e pessoas que iam à guerra, e até em filmes que a gente assiste, o sonho do cavaleiro, ele se vê na mais alta estima, servindo ao rei, dando a vida pelo rei e pelo reino, não é assim? Não é assim que funciona nos filmes? O cavaleiro, ele fala assim, não, eu vou ser um cavaleiro completo quando eu der a vida pelo rei e pelos súditos do rei, e pelo reino, né? E nós estamos vendo aqui, à luz da palavra, que é o oposto, porque aquele que exerce autoridade, o marido, ele tem que exercer sua autoridade, ser o cabeça da mulher com um amor sacrificial, estar disposto a morrer pela sua esposa e família. Aquele que exerce autoridade é quem deve estar disposto a morrer pela sua esposa. É o contrário do que a gente vê no mundo. É o contrário do que a gente vê na história. As coisas do Senhor, ela tá invertida. Os valores do Senhor estão invertidos aqui. E a impressão que dá, e que eu não erro ao dizer isso, aquele que é submisso, ele é maior à luz da palavra. Porque nós acabamos de ver, né? Aquele que quer ser o maior entre vós, seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. As coisas do Senhor são invertidas. É loucura para o mundo. A mulher, ela não é chamada para poder ser submissa aqui como se ela estivesse se menosprezando ou se diminuindo à luz da palavra do Senhor. É exatamente o oposto. Nós é que, como cabeça, devemos morrer por nossas mulheres. É o oposto. É como se o valor delas estivesse muito acima do nosso, a ponto de que nós precisássemos estar dispostos a morrer por elas. Ninguém foi mais submisso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém foi mais submisso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E como cabeça suprema, ninguém amou mais a humanidade do que o nosso Senhor, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Olha que exemplo maravilhoso o nosso Senhor nos dá, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Em João 3,16, todo mundo conhece, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mesmo se deu, ele mesmo cumpriu aquilo que não tínhamos capacidade para poder fazer. Quando o nosso valor está atrelado somente ao nosso sucesso pessoal, sua dignidade baseia-se apenas naquilo que você consegue controlar, que são os fatores pessoais e econômicos transitórios. Se o seu valor está no seu sucesso pessoal e à luz do mundo, nas coisas que você julga conseguir controlar, mas não consegue, isso é muito triste. Deus quer que a nossa dignidade seja baseada no valor eterno que Ele atribui a nós. Por quem você quer ser valorizada? Por Deus ou pelos homens? É uma boa pergunta para se fazer, né? O seu repúdio em relação à submissão, aquilo que o Senhor te ordena fazer no seu lar, é porque você quer ser valorizada pelos homens? Não é muito melhor ser valorizado por Deus? Por fim, entenda um ponto muito importante. Se a autoridade do marido foi dada por Deus, saiba que um dia ele será cobrado por essa responsabilidade diante do juiz do universo, quando comparecer diante dele para prestar contas a respeito de sua família. Nós, homens, vamos passar diante do juiz do universo e vamos ser cobrados pela forma como nós conduzimos as nossas famílias. Tá?
Por isso tenham temor de seus maridos, pelo que um dia ele enfrentará diante de Deus, e os ajudem como verdadeiras auxiliadoras idôneas. Tenham temor pelo que os seus maridos vão passar e exerçam suas funções nos seus lares, assim como o Senhor espera de cada um de vocês. Tá? Vamos para o segundo e último ponto. O primeiro ponto foi meio longo, não são 3 pontos, são 2, tá? O que rege o relacionamento entre os casais é o tema, e o segundo ponto é o amor cristão do marido. Tá? E vai dos versículos de 25 a 33. Repararam como é que é mais difícil para nós? As mulheres têm só 3 versículos, e a gente? Não está fácil, né? Cabeça. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo e a gente, se precisar, ler algum versículo, tá? Cabeça. A primeira interpretação entende cabeça como indicando autoridade e direção, que é o que casa com o que nós estamos meditando aqui. A segunda interpretação, ela propõe que kephalé, que é a palavra que é usada aqui para cabeça, significa fonte ou origem. A luz de Cristo como sendo cabeça da igreja está ligado àquele que lidera e cuida, levando sua noiva na direção de se parecer mais com ele próprio e também purificando-a através do amor, da palavra e da morte sacrificial. Então, cabeça que é o que lidera e guia a sua família, né, e cuida da sua família, e a luz de Cristo é aquele que leva, né, sua família, sua esposa, purificando-a através do amor, da palavra e da morte sacrificial. Chappell nos diz o seguinte: o marido deve assumir o comando, apesar de fazê-lo totalmente consciente do modelo sacrificial de Cristo. Nosso comando ele está totalmente ligado ao modelo sacrificial de Cristo, tá? Autossacrificial que o Messias nos forneceu. Assim que o ato de assumir o comando, prestem atenção, assim que o ato de assumir o comando se torna intimidador ou arrogante, tudo desmorona. Não faz mais sentido, já que é a luz de Cristo. Se a sua liderança ela assumir em algum momento um posicionamento intimidador e arrogante, egocêntrico, tudo se desmorona. Já não é mais a luz de Cristo. A liderança como cabeça não indica superioridade espiritual ou pessoal do marido, como vimos quando nós tratamos a respeito da submissão da esposa, né? Ou seja, isso não lhe dá o direito de governar de modo arbitrário, egoísta, arrogante ou caprichoso. E aí o contraponto disso aqui é o marido abdicar de sua autoridade, ele é tão contrário à Bíblia quanto o abuso de autoridade. Então, abdicar da sua autoridade, de olhar para a sua família à luz da palavra e tentar direcioná-la a Cristo, guiar o seu lar à luz da palavra, para que a sua família cada dia mais se santifique e se aproxime do Senhor, isso é tão contrário quanto abdicar dessa tarefa. Nós não temos o dever, nós não temos a possibilidade, não nos foi dada a possibilidade de abdicar dessa tarefa. Definitivamente não significa não fazer nada. Não fazer nada também é contrário à palavra. Se é sacrificial, de modo algum pode ser visto como para benefício próprio. Se a minha liderança ela é autossacrificial para a esposa, como é que ela é uma liderança para benefício próprio? Não faz o menor sentido. Paulo está nos ensinando que assim como Jesus amou a igreja, que é a sua noiva, e a si mesmo se entregou por ela, nós devemos nos entregar por nossas esposas, ou seja, proteger, cuidar e guiá-las. E é interessante porque eu já passei por uma circunstância aqui na igreja, quando uma pessoa veio me perguntar se ele encontraria alguém, uma esposa idônea em algum momento, se ele achava que ele teria chance. Né? E se ela ia ser, se tinha chance dela ser uma boa esposa, se ele acharia uma boa esposa para ele. E aí eu falei com ele, meu irmão, o sonho de todo mundo é ser amado por amor sacrificial.
qualquer mulher que for verdadeiramente amada com amor sacrificial, com o marido colocando a palavra do Senhor acima de todas as coisas, ela vai amar você de volta e a tendência é que ela seja uma boa esposa, ela submeta a palavra do Senhor para ser uma esposa boa em seu lar. Não tenha dúvida disso em seu coração. Mas olha que o seu papel, ele é um papel pesadíssimo, porque amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não é uma tarefa fácil. Você tem que começar a doutrinar o seu coração para que você coloque isso em prática e se disponha a colocar isso em prática na sua vida. Tá? Proteger, mesmo que seja necessário dar as nossas vidas, cuidar atendendo suas necessidades, assim como o homem cuida do próprio corpo, ele tem que cuidar também da sua própria esposa, ver o que ela está precisando, atender às suas necessidades básicas, né? Atender os seus anseios, tudo à luz da palavra. Não anseios que vai levar ela para longe de Deus. Você não pode atender o desejo da sua esposa como quando isso vai levar ela para longe de Deus. Da mesma forma que quando eu dobrar o meu joelho e orar pedindo ao Senhor para Ele poder me dar algo, não faz sentido Ele me dar aquilo se aquilo vai me afastar dEle. Né? Guiá-las através da purificação pela palavra do Senhor para a santificar. E está fazendo alusão a João 17, na oração sacerdotal, quando o próprio Senhor Jesus pede que não é para tirar a gente do mundo, mas que é para poder purificar a gente com a palavra. Então, ao homem cabe esse papel, buscar meditar na palavra, para quê? Para que ele exerça seu sacerdócio no lar de forma melhor, para que quando surgirem circunstâncias em seu lar, ele tenha resposta à luz da palavra e guie a sua família à luz da palavra. Tá? O amor do marido deve ser sacrificial, colocando a esposa acima da sua própria vida, nós vimos isso. Assim como Cristo, o marido, deve ter o objetivo de purificar, de manter a pureza de sua esposa, de lutar, faz parte do objetivo do marido. Purificar a esposa, ter verdadeira preocupação com a pureza de sua esposa. Tá? E aí aqui eu trago um alerta aos jovens, namorados e noivas. Se o seu namorado ou a sua noiva não tem compromisso legítimo com a sua pureza espiritual e sexual, se o seu namorado ou noivo não tem verdadeiro compromisso com a sua pureza espiritual e sexual, ligue um alerta gigante. Ligue um alerta gigante e seja firme quanto ao persistir nesse relacionamento ou não. Se essa pessoa que vocês estão olhando para marido, ele vai te atender nessa área. Ele vai ser um marido idôneo em relação a isso. Porque se ele não é assim antes do casamento, não tenham dúvida, a tendência é piorar. Se tem uma coisa que a gente sabe é que ninguém muda ninguém. Somente o nosso Senhor é capaz de mudar, de nos mudar. Não pensem que agora, está tudo certo agora, mas depois que casar ele vai amadurecer e vai melhorar. Se vocês estão pensando em fazer dessa forma, não façam. Liguem um alerta. Percebam que o exemplo a se seguir não é o do homem do passado, que se via como superior à mulher, ou do homem moderno, mandão e brigão. Não é esse o exemplo. A autoridade aqui ela é redefinida por Paulo em termos ao sacrifício de Cristo, né? Definindo a autoridade entre marido e mulher, pais e filhos, líderes e servos, como uma autoridade que é dedicada e orientada a bem dos outros, e não a bem da gente mesmo. Somos ordenados a sermos firmes sobre esta palavra e ensinamento do Senhor, não com orgulho ou abuso, mas com humildade, mansidão e amor, que é o exemplo maior de Cristo. Tá? A palavra devem, no versículo 28, significa que está obrigado. Essa palavra está no presente, indicando uma obrigação moral e contínua do esposo, né, em amar a sua esposa. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Não é esse o segundo mandamento? Amar ao próximo como a nós mesmos? Então, se você não ama a sua esposa
como a si mesmo, como é que você vai amar o próximo, que você nem dorme com ele ou convive com ele diariamente? Como é que você vai amar a Deus que você nem vê? Você vê que a coisa ela vai só ampliando, né, o conceito. Desobedecer isso aqui é falhar com o restante das outras pessoas também, com os outros próximos, né? Se amar é um dever, definitivamente sua base não é somente sentimento. Não é, eu não posso mandar. A palavra manda a gente amar o próximo, mas é difícil eu mandar a pessoa ter um sentimento. Né? Quando eu penso em falar que aquela pessoa tem que ter um sentimento, cai por terra de certa forma. O amor, como nós já explicamos outras vezes, é atitude e a ação é um verbo. O sentimento exacerbado que anula até mesmo a razão não é amor, é paixão. Tem outro nome. Não estou dizendo que não existe sentimento quando nós amamos. Quando a gente começa a agir em amor, o natural é que o sentimento surja em nossos corações. Quantos casamentos não foram construídos de forma arranjada pelas famílias? Isso era muito comum até pouco tempo atrás. E ao se relacionar com a esposa, o marido com a mulher e a mulher com o marido, não era natural que em algum momento eles passassem a se amar se eles vivessem um casamento à luz de Cristo, à luz do que a palavra ensina. Tá? Vivemos num mundo atual que prega o fim da autoridade, onde a ideia é que ninguém exerça autoridade sobre sua vida. Esse é um problema também atual. Marido sobre esposa, pai sobre filhos, líderes sobre servos, ninguém manda em ninguém. Está todo mundo liberado para poder fazer o que quer. Esse é o nosso tempo. É a artimanha do inimigo em destruir a família, porque a família faz parte da forma como o Senhor criou as coisas e determinou estruturas de autoridade. Deus, desde o princípio, criou em nós a ideia de representatividade. E a ideia de representatividade ela está diretamente ligada à ideia de autoridade. Né? Adão, quando pecou no paraíso, ele pecou e com ele, que é nosso representante, todos nós pecamos. Deus, desde o princípio, criou essa ideia na gente. Não há como separar a existência humana da ideia de representatividade. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque da mesma forma que Adão foi nosso representante para o pecado, Jesus Cristo é a autoridade, nosso representante, nos livrando do pecado, nos livrando da morte. Ele é nosso representante, ele fez por nós aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. E nas nossas breves vidas, isso começa desde quando nascemos, porque somos dependentes dos nossos pais e eles exercem autoridade em nossas vidas. Então, reparem que o problema não está na autoridade. Por quê? Porque nós desejamos boas autoridades em nossas vidas. Infelizmente, o mundo está tão distorcido em relação a isso que, em vez de buscar e desejar a autoridade para a mudança de vida e para a salvação em Jesus Cristo, as pessoas, às vezes, estão buscando o quê? Desejo por autoridade e representatividade nos políticos como se fossem salvador deste mundo ou das coisas. Buscando isso no lugar errado. Né? Então, eu repito, não tem nada de errado com o conceito de autoridade. O problema do conceito de autoridade, ela só está errado quando não é à luz das Escrituras. Porque todos nós queremos autoridades. Quem não quer um patrão que olhe para nós e pense em nós em primeiro lugar? Que queira investir na nossa carreira, que exerça uma autoridade que pense na gente. Não é assim que funciona? Quem não quer uma indicação bacana para algo, alguém que tenha poder ou que exerça algum tipo de autoridade para poder ser por nós? Todos nós queremos. Né? Por que a esposa não iria desejar o mesmo em relação ao marido? Desde que o marido exerça o seu papel verdadeiramente. O amor verdadeiro que deve ser praticado pelo marido nunca poderá fazer a esposa se sentir desvalorizada ou insignificante. Se você não edifica a sua esposa, você está depreciando a si próprio, pois quem não ama a esposa não ama a si mesmo. No versículo 31, aprendemos que o marido e sua esposa devem colocar a sua união acima de outros relacionamentos familiares. É um
versículo messiânico. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Não foi assim também com Jesus Cristo, que deixou o Pai para se tornar um com a sua igreja, com a sua noiva? É um versículo messiânico. Apontava para Cristo e a gente hoje vê isso com clareza. Por isso que Paulo fala dessa forma. E eu não me refiro ao homem, né, e à esposa, estou me referindo a Cristo, esse mistério, essa revelação que o Senhor nos dá, está se referindo a Cristo e à igreja. Olha que coisa maravilhosa, o nosso relacionamento de marido e mulher, ele aponta para o relacionamento entre o Senhor e a igreja, a sua noiva. A esposa foi criada para completar o marido, ou seja, a menos que o homem tenha o dom do celibato, ele é sempre incompleto e incapaz de concretizar o desejado por Deus para ele sem o ministério da esposa no casamento. A não ser que você tenha o dom do celibato, você nunca vai ser pleno ou completo, a não ser que você ajude a sua esposa a exercer o papel dela dentro do casamento. E para que ela exerça esse papel, você tem que exercer amor sacrificial em relação a ela, para que ela se sinta louvada pelos dons e pelo que ela te completa. Estejam atentos em relação a isso. Maridos, digam às suas esposas: você me faz ser uma pessoa melhor em Cristo e hoje sou muito mais pleno porque tenho você em minha vida. Paty olhou para mim com uma cara diferente, mas eu já disse isso para ela. A gente não combinou não, mas eu já disse isso para ela. E é verdade, ela me faz ser uma pessoa melhor. Quantas vezes eu falho e ela chega para mim e fala assim: amor, vai lá, conversa de novo. Não foi legal a forma como você disse. Ela me faz ser uma pessoa melhor à luz de Cristo. E eu louvo ela por isso. É uma alegria na minha vida. Agora é uma ótima hora, se vocês compreenderam o que expliquei aqui. É uma ótima hora, um ótimo momento para vocês dizerem uns para os outros se vocês entenderam. Né? Eu trouxe aqui algumas aplicações, fechando a nossa meditação. Tá? Primeira aplicação. Uma das grandes deficiências da igreja é que fizemos pouca coisa para mostrar às mulheres o quanto é valioso e glorioso o seu ministério na família. Façam isso por elas. Suportem e direcionem elas nessa missão para que se sintam sempre louvadas por todos quando assim procederem. Deem suporte às mulheres nesse sentido. Elas precisam se sentir louvadas e engrandecidas quando elas são fiéis à palavra. Jovens, lembrem-se do que aprendemos aqui hoje quando forem escolher seu par. Mulheres, olhem para os prováveis futuros maridos e falem assim: esse daqui vai ser fácil de eu me submeter. Ele leva a sério a palavra do Senhor. Ele parece que ele ama o próximo, respeita os pais. Maridos, olhem para as mulheres da mesma forma. Porque um relacionamento em que um e o outro não exercem esse papel é um relacionamento coberto por grandes dificuldades. Esposas, ajudem seus maridos a exercerem autoridades com amor, respeitem-nos e encorajem-os a fazerem, para que eles sigam a palavra do Senhor. Auxilie-os a utilizarem a Bíblia e o exemplo de Cristo com base na sua autoridade, para exercerem também a sua autoridade. Tá? A nossa autoridade ela está à luz da palavra. Nós não podemos ordenar às esposas que façam nada contrário à palavra. Para os casais que estão enfrentando algum problema no casamento, não deixem para amanhã. Sentem ainda hoje e conversem com humildade um com o outro à luz do que foi ensinado aqui hoje. Usem as frases que são capazes de dar o start para salvar qualquer casamento. Usem as frases que são capazes de dar o iniciar para poder salvar qualquer casamento. Eu errei. Por favor, me perdoe, eu te amo e com a graça de Deus eu nunca mais vou fazer isso. Eu errei, por favor, me perdoe, eu te amo e com a graça de Deus eu nunca mais vou fazer isso. Tá? Que o Senhor nos ajude a sermos melhores maridos e esposas. Pai querido, louvado.